Gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Romanos 12, verso 12, que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. São algumas coisas que nós vamos pensar nesta noite, da importância que isso está tendo na nossa vida, da importância que isso faz nas nossas tomadas de decisões, a importância que isso faz nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Nós aqui o texto está dizendo que nós devemos nos alegrar na esperança. O que é, primeiro, esperança? Esperança é aquilo que você anseia, esperança é aquilo que você almeja, esperança é aquilo que você busca num futuro, aquilo que você sonha, aquilo que você tem no seu coração como um sonho a ser realizado, mas ainda não foi concretizado. Isso nos diz o quê? Isso nos fala da nossa necessidade, da nossa maneira de nos conduzir diante de Deus. A esperança é como aquilo que você que tem filho, você que é criança, você que é pequeno, aí na sua casa, tem um filho, que Deus e você está sempre cuidado, zelando por ele. Eu sei que Deus tem te abençoado, eu sei que Deus tem te orientado. Mas se imagina que você tem um bebê, tem uma criancinha aí na sua casa, eu sei que você sonha. Eu, quando era os meus filhos pequenos, bebês ainda, eu imaginava, nós éramos novos convertidos, e eu imaginava aquelas crianças e aqueles bebês, o futuro deles, um homem e uma mulher, alguém temente a Deus e alguém servo de Deus, um homem íntegro e uma mulher íntegra. Ou seja, aquilo eu não tinha visto, os meus olhos ainda não tinham contemplado. Mas o que isso fala para nós? Fala como é uma esperança, é algo que se embasa no futuro, aquilo que se embasa naquilo que nós estamos almejando no nosso coração. Mas ele fala também que essa caminhada nossa, entre esperança e fé, ela tem que caminhar junto. A Bíblia diz, preste atenção para você ver, a Bíblia diz, lá no texto de Hebreus, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção ou a certeza daquilo que você sonha, daquilo que você almeja, daquilo que você vê, antes das coisas estarem acontecendo. Isso é fácil? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. Precisa de uma coisa também que está na palavra de Deus. Precisa de nós termos paciência. Paciência é uma palavrinha mágica, não é verdade? Paciência, nós não entendemos muito bem o seu real significado, mas paciência nos fala que aquela maneira de nós conseguirmos suportar as adversidades sem murmurar, conseguir suportar as adversidades ainda crendo, com um coração puro, com um coração livre. Isso significa que é paciência, ou seja, é um fardo que está nos ombros, mas o fardo você vai conseguir andar uma jornada, confiando que Deus, Ele é capaz, não só de tirar o seu fardo, mas de te ajudar na sua caminhada. Preste atenção numa coisa que eu entendo, que Deus tem colocado nos nossos corações. Se paciência e fé e esperança caminham junto, eu quero te dizer uma coisa, nesta noite, nesse instante, nesse momento, que a mão poderosa de Deus possa te sustentar nesses momentos difíceis na sua vida. É você, isso. É você que às vezes está angustiado, angustiada. Você que a esperança tem esvanecido. Você não tem visto, os seus olhos não têm contemplado respostas da parte de Deus. Preste atenção numa coisa, eu quero te dizer que nesta noite, não perca a esperança, não perca a sua fé, continue a caminhar, continue a buscar, continue a entender que Deus não simplesmente colocou determinada situação e te abandonou nela, não.
Deus nos coloca em determinadas situações, às vezes Ele permite que isso aconteça, mas Ele nos tira de lá também com mão forte. E quando Ele faz isso na nossa vida, nós sairemos de lá muito mais fortalecidos, revigorados e prontos para a jornada. A outra palavra que nós temos aqui é perseverar em oração. Perseverar é tudo que às vezes nós não fazemos. Nós entendemos que vivemos hoje num mundo tão rápido, o mundo nosso atual, o resultado das coisas precisam necessariamente passar pelo tempo mínimo de uma resposta. A nossa ansiedade faz com que nós, em todo instante, nós queremos remir o tempo. Nós queremos que, quando as coisas estão boas para nós queremos que o tempo às vezes se torne mais longo, mas quando as coisas estão ruins, nós não temos a paciência necessária para nós sabermos passar pela dificuldade, pela tribulação e sairmos do outro lado de lá, como Miriam, cantando o cântico de vitória nas nossas vidas. Então tenha a paciência necessária. Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe o que você passa, Deus entende o seu sentimento, o seu sofrimento, aquilo que traz no seu coração a ansiedade, mas não perca a esperança, não perca a sua fé e principalmente, persevere em oração, persevere em oração. Muitas pessoas nesses tempos difíceis estão dizendo, olha, a minha paciência está igual refrigerante. Antigamente era normal, agora está light, mas pelo jeito que as coisas estão caminhando vai se tornar zero. Ou seja, nós não estamos tendo paciência, nós não estamos tendo perseverança para nós buscarmos os resultados. Deus não está sujeito às nossas vontades. Deus não está sujeito à sua vontade, o seu desejo, o seu querer. A maioria das vezes, nós queremos que Deus se molde aos nossos prazos. Nós queremos que Deus se adeque às nossas palavras. Queremos que Deus se arranje, se reorganize todas as coisas num tempo que venha atender às minhas necessidades básicas ou muitas vezes egoístas que nós temos. Preste atenção em uma coisa: Deus continua a zelar por você, Deus continua a ter as melhores coisas preparadas para você. Nós sabemos e entendemos às vezes que passamos sim por lutas, passamos por dificuldades. Oramos, não entendemos respostas, às vezes não entendemos respostas de Deus para a nossa vida. Uma palavra, uma ilustração, às vezes nas tribulações que nós vivemos, nas tribulações que nós temos, nós somos como aquele marinheiro que está em alto mar, aquele marinheiro, um bom marinheiro, que está em alto mar, mas quando ele está lá há algum tempo, uma grande tempestade o pega e o leva de um lado para o outro, e ele, sem saber o que fazer, começa a pedir socorro da parte de Deus. Saiba de uma coisa: Deus tem sempre respostas para nós, mas é só quando nós amadurecemos não só nos nossos questionamentos, mas nós amadurecemos naquilo que nós recebemos como respostas de Deus para a nossa vida. Somente quando isso acontece é que Deus dá as respostas às vezes necessárias para nós. Assim como aquele marinheiro que está lá em alto mar clamando por socorro, assim somos nós, clamando às vezes por socorro. E assim como aquele homem que está em alto mar, Deus responde de algumas maneiras. Deus pode responder e acalma a tempestade. Quantas vezes Deus tem acalmado a tempestade nas nossas vidas? Quantas vezes nós clamamos a Deus e Ele acalma, nos dá alento, sentimos paz, sentimos-nos socorridos, sentimos-nos abraçados por Deus,
Sentimos que Ele é o nosso protetor, o nosso advogado, o nosso consolador. Sim, às vezes no meio da tempestade nós clamamos e Ele acalma a tempestade. Mas outras vezes nós vamos clamar a Deus, vamos chorar diante dEle, vamos nos debruçar diante dEle. Assim como aquele homem no meio do mar estava clamando para Deus na tempestade, e Deus não vai acalmar a tempestade, mas Deus vai acalmar o marinheiro. Esse marinheiro somos nós. Muitas vezes na nossa vida a resposta não vem da maneira como nós queremos. A tempestade não é acalmada, os problemas continuam, as lutas continuam, mas Deus nunca fica sem ouvir as nossas orações. Às vezes Ele não acalma a tempestade, mas Ele acalma a nossa alma. Sinta-se assim no seu lar, na sua casa, nesse momento, recebendo o afago de Deus na sua vida, recebendo o amor de Deus estampado, te pegando no colo, te abraçando e te chamando de filho, te chamando de filha. Não, a tempestade não passou, mas Ele acalma o seu coração, Ele dá uma paz que o mundo não entende, o mundo não compreende, o mundo não tem condições de ouvir, nem de pensar sobre isso. Mas Ele faz isso na minha vida e faz isso na sua vida. Mas existem momentos também que Ele não acalma a tempestade. Vai existir esse momento. Ele não vai acalmar a tempestade. Ele não vai acalmar você, o marinheiro, mas Ele vai te ensinar a nadar. Porque as coisas, às vezes, Ele vai permitir que as coisas continuem ruins. Às vezes as coisas continuem erradas, as coisas continuem, o choro continue, mas Ele vai te ensinar a passar, sabe? Como um pai que segura na mão de um filho que não consegue estar ambientado em determinado local, um pai que às vezes, como Deus que nós não conhecemos, passamos por desertos, por tempestades, não conhecemos o deserto, mas Deus vai lá, nos pega pela mão, porque Ele conhece todas as coisas, e Ele nos pega pela mão no meio do deserto. Mesmo no deserto, nós estaremos levados por Ele, até nós sairmos do lado de lá. E quando nós acontecer isso na nossa vida, nós saímos do outro lado de lá, sim, nós aprendemos a nadar. O que é isso? É você ser mais resiliente, é você entender que todas as coisas estão na mão daquele que pode tudo, na mão daquele que tem todas as respostas, na mão daquele que tem todas as soluções, na mão daquele que não só Ele ouve, mas é aquele que coloca no seu coração, coloca no meu coração os sonhos, mas é o mesmo também que realiza esses sonhos para nós. É o mesmo Deus que não é um Deus deísta, mas é um Deus que se preocupa conosco, um Deus que não nos deixou abandonados, não, mas é um Deus que nos fez e nos trata como filhos. Não somos bastardos, nós somos chamados de filhos. Já não somos mais chamados de discípulos dele, mas nós somos agora chamados de amigos. Amigo é aquele que conhece todas as coisas, amigo é aquele que conhece as funções mais íntimas, as emoções mais profundas do coração. Então nós somos, você e eu, nós somos chamados de amigo. Sabe, ultimamente eu tenho restabelecido muitas das minhas amizades antigas. As amizades, eu estava lembrando juntamente com a minha esposa, as amizades antigas, as novas são boas,
Mas tem algumas amizades antigas, que eram aquelas pessoas que, independente da circunstância, da situação, sabe? Independente pelo que você está passando, se você tem sido bom, se você está sendo ruim, se você está com dinheiro, se você está sem dinheiro, se você está com emoções boas, com emoções ruins, esses amigos sempre vão te escutar. Eu tenho reparado que são os amigos, muitos desses amigos antigos, são os amigos que na necessidade a gente consegue rir junto, a gente consegue chorar junto, a gente consegue se alegrar junto, sabe? Deus tem para nós esse papel de amigo. Ele é o nosso companheiro mais eficaz que nós temos. Ele é a pessoa que faz com que nós possamos nos sentir aquilo de útil no nosso dia a dia. Sabe de uma coisa? Às vezes nós ficamos e perdemos todos esses conceitos que a gente perde a esperança, fica totalmente sem esperança. Você pode viver sem muitas coisas, mas você nunca pode viver sem esperança no seu coração. Você pode ficar algum tempo sem comer, alguns dias sem comer, sem se alimentar. Você pode ficar também 3, 4, 5 dias sem tomar água, que você não morre. Você pode ficar alguns minutos sem respirar, aqueles que têm um bom controle, fica 5 minutos, 4 minutos, aqueles que são esportistas, 7 minutos, 8 minutos até sem respirar, e não morrem. Mas pessoa alguma nesse mundo consegue viver sem esperança. Esperança é esperar. Continue a esperar. Continue a colocar no seu coração. Sabe, Jesus, antes de partir deste mundo, desta terra, Ele disse algo que me impressiona, que alenta o meu coração. Ele disse assim, lá em Mateus 28, Ele diz assim: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Se nós lermos somente isso, nós podemos imaginar alguém desfilando coisas boas diante de outras pessoas, dizendo assim: olha, aqui está meu carro novo, aqui está minha casa nova, aqui está as coisas boas, olha aqui o dinheiro que eu tenho. É como se Jesus, se nós parássemos aí, é como se Jesus fosse essa pessoa que estivesse mostrando o que Ele tem. Ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Mas Ele não para por aí. Ele não fica por aí. Ele simplesmente não se prende nesse momento aqui. Ele não faz isso. Ele diz para mim e para você, não só simplesmente mostrar as coisas, mas Ele tem resposta para a minha vida e para a sua vida nos maiores momentos de necessidades que nós passamos. Qual a necessidade que te abate nesse momento? Jesus está dizendo: eu tenho todo o poder na terra e nos céus, mas Ele não fica aí. Ele diz mais. Ele entra no setor de pessoal, de intimidade. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe de uma coisa? É de um amigo desse que eu preciso. É de alguém assim que você precisa. É de alguém assim que enche a nossa alma de socorro. É de uma pessoa assim que almejamos durante toda a nossa vida. É de alguém que faz não só uma promessa para nós, mas ele é capaz de cumprir essas promessas. Não adianta alguém dizer que tem todas as coisas, se isso não vai influenciar a minha vida. Mas é diferente quando alguém diz: eu tenho todas as coisas, e eu quero te dizer, as minhas coisas são suas, as minhas coisas te pertencem, as minhas coisas te pertencem porque eu sou seu amigo, eu sou seu companheiro e vou estar sempre do seu lado. Eis que estou convosco
todos os dias. Um amigo que está conosco todos os dias. Nós não temos que temer. No momento de necessidade que você tiver, Ele vai estar te auxiliando, Ele vai estar te abraçando. Muitas pessoas estão sem respostas, gostariam de ter respostas para suas vidas, mas talvez não seja o momento de nós recebermos respostas. A ansiedade nos bate, o tempo está remindo, o tempo, e nós não entendemos isso. Sabe, eu lembro de uma história, e nós vamos estar preparando para nós encerrarmos esse momento. Eu lembro de uma história que um jovem chega para o seu mestre e ele fala das suas necessidades que são grandes. Ele fala das suas lutas que são tremendas. Ele fala que as aflições são tão grandes que ele não sabe quando isso terminar, e se porventura elas terminarem, como ele vai sair lá na frente, lá do outro lado. Aquele mestre chama ele do lado, aquele jovem, e diz: venha comigo. E ele então entra numa cozinha, entra num local, numa cozinha, ele pega 3 chaleiras e coloca água nessas chaleiras. E cada uma dessas chaleiras, ao começar a ferver a água, numa chaleira ele coloca uma verdura, cenoura, na outra chaleira ele coloca um ovo, e na outra chaleira ele coloca um pó de café. E depois de alguns minutos, ele vai lá e tira aqueles objetos e tira aquilo que ele colocou para ferver. Eu quero que você entenda uma coisa. A adversidade era a mesma para cada uma desses elementos. O fogo, o calor, a quentura, foi a mesma. A cenoura que ele colocou, entrou na água, ela era rígida. A cenoura entrou na água, ela não tinha flexibilidade. Mas quando ela sai daquela água, ela se torna mole, maleável, ela se torna diferente, ela se torna uma coisa diferente, algo que estava próximo de quebrar, por qualquer coisinha quebrava. O ovo, diferentemente, não. O ovo, ele entra naquela água quente e ele entra frágil. Qualquer coisinha quebraria a sua casca, perderia o seu conteúdo e tudo perderia. Mas quando ele sai daquela fervura, ele sai diferente, ele sai mais forte, ele sai mais endurecido, ele não sai mole, as coisas já não perdem, já não quebram mais facilmente. A casca parece que é a mesma, mas o interior agora está fortalecido. E o café, o pó de café, entrou naquela água de uma maneira. E não só a pessoa, quando tomou, aquele jovem tomou aquele café, ele achou que o café estava delicioso. Por quê? Aquele pó conseguiu não só suportar a temperatura, as dificuldades, as lutas, as angústias, mas aquele pó, além de conseguir superar aquelas adversidades, aquele pó também conseguiu mudar aquela água. Aquela água já não era mais a mesma, porque ela foi transformada pelo pó. Preste atenção numa coisa, eu não sei o que nós estamos passando, o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Deus quer que você saia de cada uma dessas lutas, dessas dificuldades fortalecido. Deus quer fazer com que a sua vida seja mais forte. Deus não quer mais que você seja simplesmente alguém que viva com a experiência de outras pessoas. Não, Deus quer não que você fique abatido de maneira alguma, mas Deus quer te fortalecer. Deus quer que, independente das circunstâncias as quais você está passando, Ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você. E você vai sair do outro lado de lá, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é real, Deus fez algo na minha vida. É isso que Ele quer, sabe? Isso que todos nós almejamos. E eu volto ao texto dizendo que paciência, alegria na perseverança e perseverar na oração, alegria na esperança e perseverar em oração.
Não canse de buscar a Deus. Não canse de orar. Não canse de colocar diante dEle. O tempo não é seu. O tempo não te pertence. O tempo não faz parte do seu controle. Mas eu quero te dizer e dar uma notícia excelente. O controle está nas mãos de Deus. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o que é que eu estou passando. Senhor, porque não está passando. Por isso, saiba de uma coisa. Cada um de nós, Deus vai fortalecer em determinados momentos da vida. Talvez eu não esteja passando pelo que você passa agora, mas talvez você não saiba também o aonde eu já passei, os caminhos que eu já passei e aonde eu estou fortalecido. E nesta noite, para poder te dizer, persevera, continue. Eu queria nesta noite estar orando, sabe, a Deus. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não deite, não se acomode, não murmure, não entregue os pontos. Levante a sua cabeça, levante a sua voz, levante a sua alma, coloque diante do Senhor, grite por socorro na presença do Senhor e saiba de uma coisa, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar, Ele tem te sustentado até agora. Lembre-se do teu passado, lembre das coisas anteriores. Se Ele fez no passado, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz, a melhor coisa do mundo é ser sustentado por Deus. A melhor coisa do mundo é confiar em Deus. Sabe, confiar é uma palavra tão simples, mas que tem um significado tão poderoso e tão grande. Prefixo e sufixo. Prefixo com significa ao lado de. Fiar é fiare, que significa, traduzido para o nosso português, é o fiador, aquele que é avalista. Então confiar é você estar ao lado de alguém que vai ser o seu fiador, vai ser o seu avalista. Eu entendo que nós não podemos perder a esperança se nós temos alguém que é o nosso fiador. Se Ele é aquele que depositou não só as coisas materiais, mas Ele deu a sua própria vida por mim e por você. Ele vai fazer muito mais nas nossas necessidades. Receba isso no seu coração, na sua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Se você puder, feche os seus olhos. Coloque a sua mão assim no seu coração. O Espírito Santo está do seu lado. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é o amigo que você precisa neste momento. Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Amado Deus, te louvamos, ó Pai, nesse momento, porque Tu és bom. A Tua palavra diz que a Tua fidelidade, ela dura para todo sempre. Ó meu Pai, te agradecemos porque nós podemos ter a confiança necessária em um Deus que não é um Deus que faz promessas, mas é um Deus que realiza atos milagrosos. Deus, não deixe com que os Teus filhos vivam simplesmente no mundo natural, mas que possam viver o sobrenatural do Senhor nas suas vidas, que eles não desanimem. Ó meu Pai, que haja uma chama nova, que haja algo que venha nos seus corações trazendo, meu Deus, uma alegria renovadora, ó Deus. Faz, ó Pai, com que eles possam, não só do seu sofá, da sua cama, da sua casa, eles saírem, mas que do seu interior, a Tua palavra nos diz que vai fluir rios de água viva. Ó meu Pai, flua na vida de cada uma dessas pessoas. Nós te pedimos e te agradecemos. Recebe esperança na sua vida, recebe alento, recebe socorro, recebe amparo, recebe amor de Deus, aonde você estiver. Sinta-se abraçado por Ele. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus.